Então, hoje eu vou trazer para vocês uma técnica de libertação emocional. É uma técnica muito importante, muito simples também. Quando eu conheci ela, eu fiquei realmente impressionada com o que ela prometia. E aí fui testar e testei, fui estudar, né? E testar, e o sucesso tem sido assim incrível. Então eu vou contar um pouquinho da história. É, Ela foi, em 1993, um cidadão chamado Gary Craig, engenheiro de formação e coach também, com muita experiência em programação neurolinguística. Ele simplificou, ele era discípulo, né, de um instrutor e fazia também já era um derivado da acupuntura chinesa, chamava TFT. E ele simplificou essa GFT para o EFT e fez uma coisa fantástica. Ele colocou isso de forma aberta, um código aberto, para que todas as pessoas pudessem usufruir sem precisar, né? De tão simples que era, de tão fenomenal e simples que era, ele resolveu abrir isso para a humanidade. E a gente vai conversar sobre ela agora. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para mostrar aqui a apresentação. Vamos ver se funciona. Funciona. Então, esse é o Gary Craig. E ele está aqui, foi o que eu disse para vocês, o código aberto, né? Então, vamos ver se. Então, o que quer dizer EFT? EFT é uma terapia de liberdade emocional que foi desenvolvida pelo Gary e derivada do TFT, como eu tinha dito a vocês, e, hum, e ele era um discípulo do Roger Callahan, que era um PhD em TFT, que é terapia do campo do pensamento, né? Então, o Gary ele desenvolveu esse método no intuito de simplificar ainda mais as, a aplicação dessas técnicas, e que são umas técnicas, como eu disse, muito simples, né? Basicamente, elas têm um- uma abrangência, né, na saúde, nos relacionamentos, na prosperidade, né? Com ela, você pode romper qualquer tipo de bloqueio e transformar a sua vida, porque basicamente ela trabalha nas crenças limitantes, né? E ela se baseia nos princípios da acupuntura chinesa e as técnicas de psicologia moderna, né? Tem uma metáfora que é, nos mostra muito bem como que funciona. Imagina uma floresta com 100 árvores. Essas árvores, elas seriam nossos problemas. Cada questão nossa estaria representada por uma árvore. Então, é dizer assim, se você cortar uma árvore por dia, é, essa floresta vai ficar mais clara, né? Vai ficar com muito menos questões ainda a serem resolvidas. Então, você utilizando a EFT regularmente, você vai se tornar muito mais livre emocionalmente. E vai ficar muito diferente a sua vida, a sua autoimagem. Considerar que cada árvore dessa, em tempos de desmatamento, não é nem um bom exemplo, né? Mas seria essa a questão de colocar cada um com o seu problema e a gente fazer uma relação das coisas que a gente quer modificar e a- atuar em cima de um de cada vez,
né? O princípio de Pareto já diz que se você, num universo de 100%, você resolver 20% das questões, depois de você estudar e escolher esses 20%, os outros 80% serão automaticamente solucionados. E é uma técnica que muito usada nas empresas, né? Então, a EFT, ela combina sempre falar, pensar nas questões que trazem os sentimentos desconfortáveis, ao mesmo tempo que ela atua nos meridianos da acupuntura. Vocês vão ver como é que é simples, você fazer um reconhecimento de qual é o sentimento desconfortável que você está sentindo desconfortavelmente, e você vai trabalhar aplicando os pontos, né, nos meridianos de uma acupuntura com seus próprios dedos. Ela serve para limpar profundamente sentimentos guardados no inconsciente. E você deve ser o mais específico possível, trazendo as imagens, os sons, as vozes, a emoção, a sensação física, para vivenciar aquela sensação de que você está querendo limpar. Eu vou dar uma pausa aqui. Continuando. É, esse nome EFT é uma técnica de tapping, né, muito conhecida como acupuntura, sem agulhas. Ela se baseia no conceito do fluxo de energia, de acordo com a acupuntura tradicional, e usa os princípios modernos da psicologia. Então, entende-se que todo problema é um sintoma de um bloqueio no fluxo da corrente normal de energia, o Qi, né, dentro do corpo. Então, a energia, ela precisa fluir. Se ela não flui, algum problema ela vai causar, né? Quando você sente uma dor, você automaticamente leva a mão para aquele lugar da dor, né? Fazer uma massagem. Ok, isso é inconsciente, mas é para fazer com que a energia continue fluindo. E isso funciona bem assim, né? Muito se fala em concentrar-se apenas no pensamento positivo. É muito dito isso, né? Pensamento positivo. No entanto, a energia não vai fluir livremente enquanto houver bloqueios negativos, que podem ser desobstruídos facilmente através dessas leves batidas com os dedos em certos pontos dos canais meridianos. Não adianta só falar, você está sentindo uma coisa e você vai negando e repetindo que não é, não é, não é, pode até funcionar, mas é muito mais efetivo você já fazer isso tocando nesses pontos que vocês vão conhecer daqui a pouco. É fato que nossas reações e emoções são a causa de tanto estresse que posteriormente acarretam doenças físicas. Quando você aprender a técnica dessas batidas, você vai ser dotado de uma poderosa ferramenta para a sua transformação e autocura. O que causa nossas questões, os nossos problemas, são as nossas emoções. É dito, a doença não existe, o que existe são doentes. A doença não existe. Deus não inventou as doenças. Então, é, a gente começa assim. A primeira opção é você lembrar de um evento passado. Aquele evento que, ao ser acessado agora, te traz algum desconforto emocional. Pode ser alguma coisa que aconteceu ontem ou 30 anos atrás, certo? E você vai, quando você percebe, traz esse sentimento, esse evento, você sente aquele desconforto e a gente pode trabalhar ele na FT. Mas também tem a opção de um evento futuro.
O que que é? Pensar em um evento futuro que traz um desconforto emocional. Uma reunião, aquelas reuniões que você sabe que a coisa vai ser difícil. Uma prova, um concurso, uma entrevista de emprego, uma palestra que você vai dar, uma conversa desagradável, né? Alguma coisa que vai acontecer e você já fica é, muito tenso e te dá aquele desconforto. A gente pode trabalhar isso também. Outra opção, um pensamento negativo, né? Pensar numa coisa negativa que te traz um desconforto. Por exemplo, pensar no seu salário que não chega até o final do mês. Na bagunça que você tem que arrumar, naquela louça, aquela pia que você tá já cheio de sono e a louça tá lá esperando você. É muito ruim, né? Uma determinada conta que você tem que pagar. Um animal que você tem medo, né? É um pensamento negativo, é um pânico. Uma análise negativa, identificar, aí o que que você faz? Você identifica o nome do sentimento que surge. E aí observa a sensação no corpo que o sentimento provoca. Aí você gradua essa escala de 0 a 10 de intensidade do sentimento. Observa a sensação, né? Se distancia da cena. Então vamos recapitular. O que que você pode trabalhar com a EFT? Ah, alguma coisa do passado, que tudo desconforto, alguma coisa do futuro, também medo, né? Um pensamento negativo, alguma coisa que nem é do passado nem é do futuro, mas uma coisa que é um medo constante, né? Uma fobia, um, um desânimo em relação a achar que não vai conseguir alguma coisa. E aí a gente faz essa análise. Nessa análise, você identifica qual é o nome desse sentimento, né? O fato e o nome do sentimento. Por exemplo, você está pensando em uma prova. Você está com medo, né? Então, o nome é medo de fazer essa prova, né? Então, observa a sensação, dá uma nota para ela e vamos observar a sensação à distância da cena. Os pontos que a gente toca, os pontos básicos, né? Existem muitos outros. Mas essa receita básica já funciona maravilhosamente bem. É, tem o ponto principal, que é o ponto do karatê, que é esse aqui. Você bate levemente. E o ponto do karatê é o que é o problema. É a sua crença limitante. É justamente o que você vai trabalhar, né? Esse ponto, o alto da cabeça, é um ponto. O início da sobrancelha, tanto faz ser na esquerda ou na direita. Eu sou meio exagerada, eu faço nas duas, né? Início da sobrancelha, lateral do olho, embaixo do olho. Não é para bater forte, não, entendeu? Só para tocar, assim. Embaixo do nariz, embaixo do lábio inferior, no osso da clavícula e embaixo da axila. Esses são os pontos básicos da EFT, tá? Então, funciona assim. O roteiro. Aqui, eu não sei se está dando para vocês verem, esse daqui é o desenho, né? O alto da cabeça, né? Início das sobrancelhas, lá do olho, embaixo do nariz, embaixo do queixo, aqui é a clavícula e a axila. E o ponto do karatê é justamente a sua crença limitante, o seu problema que você vai tratar. Então, você determinando qual é a questão e fazendo todo esse processo, é chamado de uma rodada. Quando eu volto a lembrar do evento do passado ou do futuro, que ainda está vindo à tona, ao mesmo tempo, ou lembrando agora de outro evento,
Se for o mesmo evento, ainda é a mesma cena que você está vindo à tona. Ou é um outro momento deste mesmo evento, que até agora está me incomodando muito. Aí você dá qual o nome desse evento, desse sentimento que está vindo à tona. É o mesmo sentimento de antes, ou mudou o nome? Qual a intensidade do sentimento agora? Diminuiu? Ficou igual? A gente sempre tem que dar essa nota. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tinha uma cliente que ela veio fazer até, foi uma demonstração, ela se ofereceu para fazer a demonstração e eu perguntei que a gente não precisa saber muitos detalhes, mas mais ou menos, né? Então eu disse, o que que você, qual é o sentimento? Ela falou assim, raiva, ódio, né? Eu falei, qual a nota? Ela, 1000, infinito. Depois ela baixou para 1000. E aí nós começamos a falar, apesar, né? Eu vou mostrar aqui a receita. Vou seguir agora. Então, nós começamos a fazer e à medida que a rodada ia mudando, o sentimento dela ia mudando. Não deu 15 minutos. A mudança foi tão incrível, né? E o pessoal do workshop que estava assistindo também estava usufruindo porque como todos somos um, né? Quando acontece com um, os outros também se beneficiam, e cada um estava também se beneficiando disso. Foi incrível como ficou rápido e foi maravilhoso, né? Então, aí o que que vai fazer? Observar a sensação no corpo de que o sentimento provoca, se ele mudou de lugar ou mudou a sensação, a direção do sentimento, se mudou ou permanece a mesma, a cena parece mais distante de você ou não. É, só- é fazer o papel de observador de você mesmo. Isso é muito importante. Surgiu algum sintoma físico mais intenso, te deu algum, algumas reações ao bocejo, suspiro, arrotar, ficar inquieta, um alívio. E vai variando as frases em cada ponto, né? A aplicação fica mais dinâmica, mais aspectos são tratados ao mesmo tempo e conseguimos mais resultados mais profundos e abrangentes. Então, a receita básica, resumindo, qual o sentimento negativo que você quer tratar, né? Ser específico, lembrar dos fatos, da situação e sentir novamente, trazer para o momento presente. Avaliar a intensidade, dar uma nota de 0 a 10. Aplicar uma rodada dessa receita básica que eu falei, né? O ponto do karatê, que é qual é o sentimento que vai tratar. E os pontos são os pontos que eu passei para vocês ainda agora, né? Alto da cabeça, início da sobrancelha, lado do olho, embaixo do nariz, embaixo do lábio, clavícula e axila. Aplica uma rodada dessa receita básica e aí verifica, né? Qual é a nota agora? Mudou alguma coisa? O que mudou, né? Para continuar, certo? Então repita a pergunta toda vez após cada rodada e você vai perceber os motivos mudam rapidamente ou aos poucos, né? Mas mudam, tá? E depois você avalia novamente a intensidade do sentimento, aplica novamente a receita básica e continua avaliando até que a nota seja zere, né? Ou diminua tanto que você nem esteja mais sentindo. Você vai eliminar essa carga emocional desse evento e passar para outros que ainda te incomodam. Mas lembra da floresta? Uma, uma árvore por dia já tá bom, né? Das 100, se você derrubar 20, a floresta vai ficar bem mais leve, né? E depois de eliminar a carga emocional, vamos passar para outros, né?
E aí você coloca, apesar de sentir esse problema, eu me amo e me aceito completamente. Essa é a frase que nós usamos para fazer a rodada, né? A frase lembrete é do problema a ser tratado. Então, nós temos rodadas genéricas. E as rodadas genéricas, elas sempre funcionam melhor quando somos bem específicos, acessando os eventos do passado, os pensamentos negativos pessoais. As rodadas genéricas ajudam muitas vezes, trazem alívio, mas não são tão eficazes quanto uma rodada personalizada. A genérica também pode trazer à tona lembranças e pensamentos que você vai precisar de tratar separadamente. Então, vamos considerar essas observações para todas as rodadas genéricas, né? É, um aviso importante sobre as rodadas positivas. A FT sempre funciona mais profundamente quando acessamos os nossos pensamentos, eventos e sentimentos negativos e falamos frases negativas, pois isso tem um poderoso efeito de dissolvê-las. É o contrário do que a gente sempre escuta falar. Não, vamos falar sempre nas coisas positivas, pensar positivamente, né? Mas no caso da FT, ela é uma limpeza, ela é uma purificação. E para limpar, você tem que tirar a sujeira. E para tirar a sujeira, você precisa ter uma noção clara do que você está trabalhando, certo? Então é essa o início, né, que eu queria mostrar. A rodada fala a questão que decidiu que decidiu tratar, né, aqui no ponto karatê. Aí e vai tocando os outros pontos, dissolvendo essa situação, né? Na próxima etapa, na próxima aula, a gente vai ver mais profundamente. Isso vai se repetir muitas e muitas vezes, não fica achando muito complicado, porque não é, né? Porque tudo vai ser muito repetitivo, só vai mudar o problema, a questão que a gente vai estar querendo resolver, tá ok? Então, até a próxima aula.